E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. Carlos Amorim e mais uma vez vamos conversar um pouco sobre Covid-19, sobre o pós-Covid mais precisamente. Então, nós queremos ajudar você a entender o tratamento pós-Covid, como tratar um indivíduo recuperado da Covid-19. Às vezes a gente se depara com um cenário que tem muitas coisas que complicam o nosso dia a dia. Então, nossa intenção é desmistificar algumas coisas e esclarecer algumas coisas em relação à Covid-19 e as implicações dela na nossa saúde. Um dos pontos mais importantes durante essa pandemia, eu acho que nunca se ouviu falar tanto sobre sistema imune como durante essa pandemia. As pessoas começaram a descobrir o sistema imune durante a pandemia, porque as repercussões do sistema imunológico na Covid-19 são claras. Ou seja, um indivíduo com o sistema imune diminuído, piorado, doente, eu posso até usar essa palavra, acaba tendo muito mais chance de desenvolver a forma severa da doença, a forma mais grave da Covid. Então, esta é uma premissa importante. Seu sistema imune não estiver ok, se o seu sistema imune não estiver pronto para combater o vírus, você terá mais dificuldade tanto de se recuperar da Covid-19 quanto no pós-Covid. Tá? Então, a primeira coisa que você precisa é sim fortalecer o seu sistema imunológico. Aí é que vem o problema. Algumas pessoas acham que isso é simples. É só ir ao supermercado, comprar própolis, gengibre, canela, fazer um suco detox e pronto. Já desintoxiquei o meu organismo e já estou pronto para a Covid-19. Não é tão simples assim. Tá? Então, a Covid-19 é uma doença que trouxe repercussões no sistema renina-angiotensina-aldosterona. Isso traz reflexos claros no seu sistema imunológico. Então, a própria doença é capaz de diminuir a função do seu sistema imune. Tá? Se você já chega na Covid com o sistema imune diminuído, você vai ter grande dificuldade de sair dela com sucesso. E a chance de desenvolver a forma grave da doença é sempre maior. Tá? Então, por isso, nós já falamos até aqui em alguns vídeos da importância do exercício, a importância, lembra dos pilares da saúde? Então, nós já ouvimos falar muito sobre isso, né? Então, em relação aos pilares da saúde, se você não cuida deles, se você não faz exercícios, se você não come bem, se você não dorme bem, se você não trabalha o tempo certo, se você não procura desestressar, não cuida do seu lado social, espiritual, você vai ter repercussões no seu sistema imunológico. O seu sistema imune é o seu sistema que combate os patógenos, combate qualquer invasor no seu organismo. Tá? Então, a função principal do seu sistema imunológico é te defender dos micro-organismos patogênicos, ou seja, te defender das doenças. Na Covid-19 não é diferente. O problema é que, como é um vírus novo, o seu corpo não reconhece quando ele invade o seu organismo. Então, a criação de anticorpos demora um certo tempo e isso demanda consequências fisiológicas no seu organismo enquanto o vírus se instala. O que eu estou querendo dizer? Falei um pouco de forma técnica, mas para entender é simples. O Covid, o coronavírus específico, o SARS-CoV-2, esse vírus não tem reconhecimento no seu organismo, porque é um vírus novo. Então ele demora para produzir de forma natural anticorpos. E sim, o seu corpo produz anticorpos de forma natural. Algumas pessoas só correlacionam isso à vacinação. Não. Tanto é que alguns artigos científicos, saiu um artigo científico na semana passada, numa revista de grande circulação internacional, mostrando que o reforço do sistema imunológico, ou seja, o quanto o sistema imune se prepara para combater a Covid-19 de um indivíduo que pegou a doença, que se recuperou da doença e de um indivíduo vacinado, é muito diferente. Então, um indivíduo que teve Covid-19 e se recuperou da doença, ele produz muito mais resposta imunológica do que um indivíduo vacinado, por exemplo. Tá? Então, alguns artigos científicos falam em 6, 10 vezes mais proteção
do que um indivíduo vacinado. Tá? Então, o seu sistema imunológico tem condições de fazer isso de forma natural. O problema é que algumas pessoas que estão no grupo de risco vão ter algumas repercussões perigosas. Então vamos deixar todo mundo pegar Covid e criar imunidade. É melhor do que vacinar. Algumas pessoas pegam Covid e não conseguem se recuperar. Essas são as pessoas que têm maior vantagem na vacinação. Tá? A gente vai falar sobre vacinação e, na verdade, eu gostaria que a gente pensasse junto em relação a isso, porque a vacinação não é a solução dos nossos problemas. A solução dos nossos problemas é você aprender a fortalecer o seu sistema imunológico. Isso é importante. Você aprender a cuidar da sua saúde. Se você for vacinado com o sistema imune depreciado, diminuído, você não vai ter uma boa resposta imunológica mesmo assim. Ok? Então existem alguns artigos científicos, infelizmente, na Covid-19 ainda não deu tempo de saírem artigos suficientes para a gente bater o martelo em relação a isso. Mas, por exemplo, na influenza, que é uma doença muito parecida com a Covid, já tem muitos artigos científicos mostrando que um indivíduo que teve Covid-19, teve influenza, perdão, foi vacinado, se ele tinha um bom estilo de vida, se cuidava da saúde dele, o sistema imune dele conseguiu produzir uma resposta vacinal muito melhor do que um indivíduo que não tinha um bom estilo de vida. Tem artigos científicos mostrando isso com obesos, por exemplo. Então, indivíduos com síndrome metabólica, com obesidade, diabetes, hipertensão, são indivíduos que acabam tendo problemas. A obesidade é uma doença inflamatória crônica. Então, você acaba tendo diminuição do sistema imune. O sistema imune está lutando contra essa inflamação constantemente. Então, você tem dificuldade de produzir a resposta vacinal. Ok? Falei de inflamação, é importante a gente citar algumas coisas em relação à inflamação. A inflamação, nós ouvimos falar muito da tempestade de citocinas da Covid-19. Então, as tempestades de citocinas nada mais é que uma tempestade inflamatória no seu organismo. Tá? Então, que tem grandes chances de desenvolvimento, por exemplo, de uma sepse, uma inflamação generalizada no corpo. E isso pode levar a óbito com muita facilidade. Tá? Então, só que uma coisa nós precisamos entender, algumas pessoas confundem um pouco. E eu sempre faço essa pergunta, pense aí comigo, inflamar é positivo ou negativo? Essa é uma pergunta que a gente precisa responder. Inflamar o seu corpo é positivo ou negativo? A maioria das pessoas vai dizer que é negativo, que é ruim inflamar, ok? Porém, eu queria que você entendesse que a inflamação é um método pelo qual o seu sistema imunológico age para sinalizar um problema ali. Por exemplo, falando de exercício, sem inflamação não ocorre hipertrofia. Ou seja, será que a inflamação é ruim? Quando você faz exercício, você provoca microlesões no músculo que provocam uma inflamação contida ali. Por isso, microlesões. Essa inflamação no músculo é que sinaliza o funcionamento do seu sistema imunológico para sinalizar a hipertrofia, ok? Então, é muito importante quando você entende que a inflamação nada mais é que uma sinalização do sistema imune. Sabe aquele dia que você estava deitado na sua cama, tranquilo, de repente, opa, peraí, eu tô com febre. Percebe que isso é uma sinalização da inflamação de que tem alguma coisa errada? Então, inflamar, pessoal, não é positivo. É uma sinalização importante. Ok? O problema principal é quando você tem uma inflamação por longo período de tempo. Aí nós precisamos diferenciar inflamação aguda de inflamação crônica. Tá? Eu estou tentando falar de uma forma simples para que a gente consiga entender algo denso de maneira mais simples, para que todos vocês possam ter acesso a essa informação. Às vezes eu percebo que alguns profissionais da área falam difícil demais e fica difícil o acesso. Né? Então, se eu começar a falar de interleucinas inflamatórias, pró-inflamatórias, anti-inflamatórias, isso complica. Né? Então eu queria que você tivesse uma visão em relação ao sistema imune e à inflamação de maneira um pouco mais interessante,
mas ainda sem muita parte técnica, tá? Então, por isso eu estou falando, inflamar é sinalizador do sistema imunológico. Então, é muito importante você inflamar, tá? Porque o sistema imune, lembra do músculo que eu falei? Quando você faz exercício, tem microlesões ali, inflama, para quê? A sinalização para você ir lá naquele músculo, retirar aquelas proteínas danificadas do músculo e trocar por proteínas novas, mais fortes, mais resistentes. Então, existe esse princípio no seu sistema imunológico. Tá? O seu sistema imunológico, ele te defende não só de vírus e de patógenos. Tá? O seu sistema imune, por exemplo, te defende todos os dias para que você não tenha um câncer. Então, as suas células se replicam constantemente. Várias células do seu corpo precisam crescer e multiplicar quase todos os dias. Então, o que acontece? O seu corpo tem um sistema de defesa próprio do sistema imune que faz com que você mate, né, a apoptose de uma célula que se replicou de forma estranha. Tá? Então, toda célula que surgiu no seu organismo que não estava muito bem, a estrutura dela tinha algum problema, ou seja, qualquer danificação, qualquer problema na replicação de uma célula no seu organismo, ele tem métodos para eliminá-la, ok? Então, por isso, você não vai facilmente desenvolver um tumor. O que não acontece com um indivíduo que tem um sistema imune muito ruim. Um indivíduo que não cuida da sua saúde acaba desenvolvendo, que come mal, que tem hábitos de vida ruim, tem maior chance de desenvolvimento de câncer, ok? Aqui uma coisa que tem tudo a ver com Covid e exercício, que tem tudo a ver com pós-Covid. Chegamos à conclusão, então, que se o seu sistema imune estiver ruim, você não tem respostas positivas do exercício. Isso é uma coisa complexa. Por quê? Às vezes as pessoas querem fazer exercício sem se preocupar com o tempo de descanso, com boa alimentação. Isso pode trazer mais estresse ao seu organismo e não ser positivo. Então, fazer exercício sem se preocupar com a resposta do seu sistema imune também não funciona. Pós-Covid, isso fica muito mais complicado. Tá? Por quê? Existem repercussões da própria doença que diminuíram o seu sistema imune. Você imagina, pessoal, um indivíduo 2 meses após internação, um indivíduo internado 2 meses, que precisou de ventilação mecânica, usando medicação, antibiótico por mais de 1 mês. O sistema imune dele chega muito fraquinho pós-Covid. Aí, o que ele faz? Vem direto para academia, faz o treinão que ele está acostumado. Pessoal, esse tipo de controle precisa ser feito, principalmente nos casos moderados e severos da doença. Ok? Então, assim, mas como eu avalio o sistema imune pós-Covid para antes de dar treino? Aí você precisa ter acesso a uma equipe médica que possa te ajudar. Existem marcadores bioquímicos que você pode solicitar o exame e dar uma olhada como que está o padrão inflamatório daquele indivíduo. Tá? Então, sim, tem como fazer isso bioquimicamente, clinicamente. Tá? Então, a equipe médica pode te ajudar em relação a isso. Certo? Então, assim, já entendemos um pouco que a inflamação não é tão ruim assim. Tá? E que ela é importante para sinalizar algum problema de saúde ou um retorno do meu organismo em relação a algo que eu preciso melhorar. Ok? Como no caso da hipertrofia. Só que daí a gente tem visto algumas pessoas atrás de melhorar o seu sistema imune de maneiras, entre aspas, muito fáceis, né? Muito milagrosas. Não, porque só você tomar esse shake todos os dias pela manhã. Não, você faz esse suco detox. Pessoal, detox é um nome que eu acho fantástico. Que o cara que inventou o tal do detox tinha que ganhar um prêmio. Não é possível. Porque virou muito moda, né? E usou uma palavra de desintoxicar, né, que virou muito moda e foi uma sacada muito inteligente. Porém, a coisa não é tão simples assim. E detalhe, você tem fígado e rim, que são os seus desintoxicantes naturais. Ok? O seu corpo tem condições de eliminar toxinas de maneira comum, natural. Ok? Não é o suco detox que vai otimizar isso.
Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque a pessoa toma suco detox todo dia de manhã e termina a noite fumando e bebendo. Adiantou tomar o suco detox? Ah, é para eliminar um pouco do álcool do dia anterior. Entenderam? Então, assim, algumas coisas não funcionam muito bem, tá? Algumas pessoas acham que só isso, ir ao supermercado e comprar própolis verde, né? Pessoal, existem artigos científicos mostrando que o própolis verde, sim, tem correlação e tem potencial de melhorar o seu sistema imune. Mas você acha mesmo que só o fato de você suplementar própolis verde na sua dieta, na sua alimentação, já vai melhorar o seu sistema imune? Você acha que é tão simples assim? Você acha que glutamina, canela, gengibre, todos esses alimentos, né, não vou aumentar a quantidade de nutrientes, de micronutrientes, vou comprar um polivitamínico, vou fazer isso, vou fazer aquilo? Pessoal, não é tão simples assim melhorar o sistema imune. A melhora do sistema imune passa por uma melhora do seu estilo de vida e não por incluir um alimento ou outro. Vou repetir, ok? A melhora do seu sistema imune passa necessariamente, ok, por uma melhora do seu estilo de vida e não por incluir um nutriente ou outro, um alimento ou outro na sua dieta, no seu dia a dia. Não é tão simples, pessoal. Então, algumas pessoas, por exemplo, têm a mesma reação, né, em relação à vacina. Todos nós esperamos tanto uma vacina eficiente e quando a vacina chegou, as pessoas começaram a perceber que a vacina não é a solução dos nossos problemas. Ela diminui um problema de saúde pública, concordo, ok? Mas ela não é a solução do seu problema. Até porque nós precisamos entender que vamos conviver com a Covid-19. A literatura científica, pessoal, não mostra, não é animada o suficiente, vou usar até essa palavra, para dizer que a Covid-19 vai acabar e que essa pandemia vai acabar. Nós vamos aprender a controlar a Covid-19. Entenderam a diferença? Então não vai surgir um medicamento que vai acabar com a Covid-19, provavelmente. Ela vai se tornar mais uma das doenças que nós aprendemos a controlar. Ok? Então, tuberculose, sarampo, difteria, várias dessas doenças nós aprendemos com o tempo a controlá-las. A vacina ajuda? Vacina ajuda. Porém, um indivíduo pode sim ter a doença e pode sim desenvolver a forma grave da doença mesmo pós-vacinado, se ele não tem um estilo de vida saudável em relação ao sistema imune. E alguns pacientes, pessoal, por conta da vida deles, por exemplo, vou dar um exemplo para ficar claro. O paciente transplantado, fez um transplante de rim, um transplante de coração, é um paciente já de cuidados imunológicos muito importantes. Então é um paciente imunodeprimido, tá? Então é um paciente que já tem maior chance de desenvolvimento de problemas de saúde, tá? Então é necessário que ele entenda a mudança do estilo de vida. Se um paciente como esse não muda o estilo de vida, a chance dele ter uma recidiva da doença ou falecer por conta disso, vir a óbito por conta disso, é muito grande, tá? Porque é um paciente de risco, continua sendo um paciente de risco, vacinado ou não. Ok? Porque não é só a Covid-19 que mata, né, pessoal? Durante essa pandemia, a gente, meio que tudo, a gente achava, fulano faleceu. A gente achava que era Covid, né? Por quê? Por conta do momento que nós estamos vivendo. Mas é importantíssimo você entender que até a resposta vacinal é diferente em relação a uma pessoa que tem um bom estilo de vida e uma pessoa que não tem, né? Como eu disse para vocês em relação ao indivíduo obeso, ele produz menos anticorpos pós-vacina, tá? Então, um indivíduo com um estilo de vida ruim, com um sistema imune ruim, ele vai ter uma resposta imunológica da vacina ruim também. É uma consequência, não tem como. E aí existem algumas coisas que são complicadas. No nosso sistema imune, pessoal, nós temos duas coisas importantes no sistema imune. O sistema imune tem duas frentes de trabalho. O sistema imune inato e o sistema imune adquirido.
Vou explicar de forma bem simples, tá? O sistema imune inato é aquele sistema imune que você nasceu com ele. Ou seja, as suas células do sistema imunológico, você tem ali os seus leucócitos, você tem basófilos, eosinófilos, linfócitos, neutrófilos, células natural killers, linfócito T, linfócito B, linfócito... Ou seja, você tem várias células do sistema imune, barreiras de células mesmo, de tecido, você imagina se você não tivesse o tecido epitelial, por exemplo, né? Se você não tivesse pele, iria direto para a sua vascularização, então isso seria muito perigoso. Então até a sua pele faz parte da barreira imunológica, tá? Então isso é muito importante, você tem o seu sistema imune inato, você nasce com ele. Porém, o contato com micro-organismos, o contato com sujeira, o contato com algumas doenças vai fazendo com que você adquira sistema imune, ok? Então, que você consiga memória imunológica e anticorpos para lidar com esses novos agentes, certo? Então, lógico, quem é da imunologia que ouviu essa explicação vai até assustar, porque não é tão simples assim, né? Mas é o que eu quero que vocês entendam, porque todos nós precisamos entender isso. Então, existe um sistema imune que você nasceu com ele e um outro que você adquire. A vacina faz parte desse, principalmente do adquirido, ok? Porém, a gente tem visto algumas pessoas vacinando, indo lá, não, fez o exame, não tem anticorpos suficientes, está com muito pouco anticorpo, a vacina que não funcionou. Pessoal, existem coisas diferentes aí. E as pesquisas ainda não são claras em relação a isso. Não sabe-se ainda se o seu sistema imune inato ou adquirido agem em relação à Covid. Que os dois agem, nós sabemos, mas qual o mecanismo pelo qual isso ocorre, ainda não sabemos. Por isso que um indivíduo se cura da Covid, dois indivíduos diferentes curaram da Covid-19, se recuperaram, estão no pós-Covid. Um deles produziu pouco anticorpo, o outro produziu muito anticorpo. Provavelmente esse que produziu muito anticorpo, a resposta imunológica contra a doença foi por anticorpos. Esse que produziu pouquíssimo anticorpos, pode ser que o sistema imune inato dele, o sistema imune básico dele, conseguiu defendê-lo da doença. Entendeu? Então, o sistema imune, pessoal, é muito mais do que a gente imagina. Então, eu queria que vocês pensassem em relação a isso e tivessem uma noção um pouco melhor do que é sistema imune e qual a relação dele com a Covid. Tá? No pós-Covid, pessoal, é óbvio que após uma doença tão grave, esses indivíduos acabam tendo repercussões claras do sistema imune no sistema imune. Tá? Então, isso pode dificultar a volta ao exercício, pode demandar melhor cuidado nutricional, ok? E, com certeza, maior segurança nas prescrições de educação física, fisioterapia, nutrição, medicina, qualquer que seja a sua profissão. Nós precisamos trabalhar baseado em evidência. Não tem como. Por quê? Vou dar um exemplo claro para vocês, para a gente ir caminhando para o fim da nossa conversa. Glutamina e sistema imune. Existe muita coisa em relação a glutamina e sistema imune. Não, tomar glutamina melhora o sistema imune. Ok. Melhora o sistema imune normalmente das pessoas que têm glutaminemia. Se a pessoa tem diminuição de glutamina no sangue, a glutamina é essencial para o funcionamento do seu sistema imune. Esse indivíduo que suplementar vai ter ganhos fantásticos do sistema imune com a suplementação de glutamina. Normalmente um indivíduo não tem glutaminemia, tá? Então a grande maioria das pessoas que suplementam glutamina não tem ganhos no sistema imune em relação a essa suplementação. Claro, a glutamina está correlacionada com várias outras funções na ciência, tá? Em relação ao cérebro, em relação ao intestino, em relação a muita coisa. Mas o que eu estou querendo dizer para vocês um indivíduo quando tem queda de um nutriente específico ou de uma glutamina, por exemplo, ele precisa de um aporte externo. Tá? Então a suplementação vai funcionar para ele. Não funciona para um indivíduo que tem esses níveis normais. Níveis suprafisiológicos desses nutrientes não tem efeito biológico na sua grande maioria dos casos. Ok? Então, o que eu queria que conversássemos hoje
qual a repercussão do sistema imune na COVID e o que isso pode influenciar no pós-COVID, no meu tratamento com o paciente? Muito. Então você precisa ter isso que nós conversamos claro na sua mente para que você consiga tomar as decisões necessárias para lidar com o seu paciente, para lidar com o indivíduo pós-COVID de maneira segura e eficiente. Ok? Então, eu queria que vocês, lógico que com um tema como esse, surgem muitas dúvidas e surgem muitos questionamentos. Escreve nos comentários aqui pra gente quais são as dúvidas de vocês, o que vocês perguntariam em relação a isso. Porque eu sei que daí vai surgir, mas e se eu tomar não sei o que, e se eu só... Não tem problema. É exatamente isso que a gente quer. A gente quer ajudá-los a entender qual a função da ciência respondendo a algumas dessas perguntas. Então deixa o seu comentário, não esquece de compartilhar, não esquece de curtir. Nós precisamos e queremos atingir o máximo de pessoas para ajudar o máximo de pessoas possíveis a entender e ajudar o paciente que tanto precisa nesse momento. Ok? Não esquece, deixe suas dúvidas para a gente ajudá-lo.